Olá, estamos no primeiro episódio de Vozes Jurídicas, uma parceria da AJUSP com o Centro Acadêmico. Estamos aqui representando o Centro Acadêmico Amélia Bevilacqua e somos representantes. Eu sou a Natasha Meirelles e esse é o Wagner. Eu sou o Wagner, presidente do Centro Acadêmico de Direito da Uninova FAP, e hoje nós vamos apresentar o primeiro podcast de Vozes Jurídicas. Como a Natasha bem falou anteriormente, nós temos uma parceria com a AJUSP Aspirantes e nós vamos fazer um podcast para cada centro acadêmico. E nós somos os pioneiros. Hoje nós iremos apresentar um assunto bem atual e momentâneo que a gente tem muito debate e momento está aparecendo. Então eu vou passar a palavra de novo para a Natasha e a gente vai dar andamento. Bom, nosso tema de hoje é a importação acrítica de teorias estrangeiras pelo STF. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, professor Francisco Filho, professor, escritor, poeta, advogado. Passo a palavra para o senhor. Agradeço demais o convite da AJUSP, Natasha, Wagner. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da importação acrítica de teorias estrangeiras pelo STF, né? Tem alguns casos emblemáticos aí na mídia, Ação Penal 470, do Mensalão, vai ter outros pontos aí que a gente vai abordar no nosso encontro de hoje. Né? Sim. Bom, para começar falando sobre esse tema que é tão atual, eu queria que o senhor contextualizasse hoje para o nosso ouvinte o que é essa importação de teorias estrangeiras, primeiramente. Para a gente fazer um recorte, situar o contexto em que se dá essa importação de teorias estrangeiras pelo STF, a gente tem que ter em mente o fato de que há uma frase emblemática do Nelson Rodrigues que diz que nós brasileiros temos um complexo de vira-latas. Não deixa de ser verdade. O Brasil, ele exporta legislação. Em que sentido a gente pode dizer que o Brasil exporta legislação? Durante a confecção do nosso Código Civil de 1916, que vigorou de 1916 a 2002, o Código Civil que foi de autoria do Claus Bevilacqua, né? Teve um embate entre o Claus Bevilacqua e o Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, o baiano. O Teixeira não propôs uma alternativa ao Código Civil, era uma consolidação similar à CLT. Só que houve esse embate, né? O projeto rejeitado foi o Teixeira de Freitas e ele virou o Código Civil da Argentina de 1914 a 2014, 100 anos. Você vai em livrarias, no Ateneu, em Buenos Aires, e você vê estantes inteiras sobre o Teixeira de Freitas. E é um ilustre desconhecido nosso. Então o Brasil exporta legislação e a gente teima, e esse complexo está presente também na corte, a gente vê em aspectos pontuais, que a gente teima em importar teorias estrangeiras. Importar entendimentos que têm uma certa dificuldade de adaptação à nossa cultura jurídica nacional. Certo. Professor, a gente exporta muita teoria jurídicas aqui. E aí eu queria entender o que é essa forma acrítica que a gente está trazendo. Não existe um parâmetro, nenhum estudo sobre isso, né? A análise é uma análise de comportamental da corte, né? Você tem dados estatísticos de como a corte vem assimilando teorias estrangeiras, adaptando a realidade nacional e às vezes sem muita adequação à cultura nacional. A gente teria um exemplo na questão da diferenciação entre texto e norma. Friedrich Miller, um doutrinador alemão, ele fez essa teorização baseada na história, no contexto da história alemã. No pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Sim. Construíram uma muralha 24 horas, dividindo Berlim em duas, a capital em duas. Então, assim, havia uma pressão de olheiros internacionais para que a Alemanha Ocidental cunhasse uma Constituição democrática. Só que só é democrático, só é legítimo se vem da vontade livre do povo, não é isso? Sim. Então, se veio de pressão, eles não consideravam que era legítimo, era 100% livre. Então, o que acontece? Os alemães, por dois motivos, chamam a Constituição deles de lei fundamental alemã, não chamam de Constituição, e chamam de lei fundamental alemã porque não representava toda a Alemanha, era só metade, só a parte ocidental, e também porque foi fruto de uma visão, os deputados alemães sofreram a pressão de olheiros do Ocidente, sobretudo franceses e americanos, para que confeccionassem uma Constituição democrática. Como é que vai ser democrática se não foi fruto da livre vontade do povo? E vocês podem até pensar, e eu concordo, que imagine o cenário, se a gente desse naquele momento, se os ocidentais dessem liberdade para a Alemanha Ocidental cunhar uma Constituição, seria uma Constituição nazista. O derrotado na guerra, humilhado, perdeu a guerra, estava reconstruindo o país, plano Marshall para investir dinheiro, reconstrução do país, assim como foi com o Japão. Fatalmente é um argumento muito sedutor a ideia de que você é uma raça superior, que você é melhor que o outro. Então, assim, eles não consideram a Constituição, é lei fundamental. Só que lá a Suprema Corte é eleita.
Não há uma eleição indireta como a nossa, que é uma lista sexta, uma lista tríplice, pelos pares, e vai para o presidente, para o chefe executivo escolher um. Lá não. Lá é eleição direta do povo. Então, os representantes da Suprema Corte são legítimos representantes do povo. E a Constituição, ela é mera lei fundamental, mero texto. Lá na Alemanha, eles consideram a Constituição que não é legítima, ou que carece de alguma legitimidade, de mero texto, e a interpretação que o juiz da Suprema Corte dá é que é norma. Norma é a interpretação do intérprete autêntico, na visão do Kelsen. O intérprete autêntico é o julgador, não é o legislador. Não é? A interpretação que esse intérprete autêntico dá é que vai caracterizar o que é norma. E aí a gente importa isso para o Brasil. O STF entende que a Constituição é mero texto, que eles interpretam é norma. E qual o problema disso aí? O que há de acrítico nisso, ou de impacto, de divergência cultural da realidade histórica alemã para a realidade histórica brasileira? É o fato de que nossa Constituição é legítima. Ela foi redigida por constituintes eleitos pelo povo. E a gente tem uma Suprema Corte que não carece de legitimidade, não tem representatividade popular. Pelo menos isso. Certo. Professor, eu acho que é muito natural, principalmente no mundo de hoje, a globalização e que a gente tem essa troca, muitas vezes, de informações, de textos. E aí, gostaria de perguntar, como essa troca, hoje em dia, entre juízes, tanto do exterior quanto aqui, influenciam, principalmente no quesito? Existe um viés dessa importação? A gente importa teorias de países que têm uma história similar com a nossa, aqui da América Latina, ou existe, de fato, uma preferenciação para países que são, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa? Sim, o eixo que a gente entende como desenvolvido. Você tocou na ferida. O brasileiro, e digo que isso reverbera na corte, ele não se enxerga como latino. A gente está cercado de experiências constitucionais da América Latina, sobretudo México, Bolívia, Chile, México e Chile, sobretudo, experiências constitucionais de soluções nossas, locais, que seriam muito mais próximas da realidade brasileira, e a gente insiste em importar da Europa e Estados Unidos uma visão muito colonial mesmo, uma visão colonial. Que não possuem o mesmo processo histórico que nós passamos, que destoa muito. Enquanto a Europa é um país que é colonizador, o Brasil é um país que foi colonizado, que convive ali com vizinhos que também foram colonizados, compartilham. Enquanto o Brasil importa essa teoria, ele também, na própria legislação, passa para os vizinhos isso, que absorvem, no caso. A gente pode testar outro exemplo de influência da nossa legislação no exterior. A Ada Pellegrini-Grinova, né, já falecida, ela foi uma das que encabeçou o nosso CPC 2015 e encabeçou o CDC, Código de Defesa do Consumidor. E ela, nos intercâmbios que ela fez, acadêmicos, foi com a Suíça. Os colegas de turma dela, não sei se foi pós-doc, perdão, não recordo ao certo, os colegas de turma dela eram deputados da Suíça. E ela, naquele encontro, naquela troca, disse, estou constituindo, estou edificando as bases do nosso CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor, e ela repassou o material para eles. Hoje, lá eles não têm código, a Lei Federal de Defesa do Consumidor, 70%, 75% dela, 80%, a adaptação feita é o nosso CDC. Lá funciona e aqui não. Por que há isso? Nosso problema é legislação? Nosso problema nunca foi legislação. A gente exporta legislação. Nosso problema é cultural. Eu vejo assim. Nós temos uma Constituição Federal bem sólida, ela realmente é considerada bem rígida também sobre a questão de alterações. Como é que nós, brasileiros, eu trazendo um pouco mais para o lado do povo e deixando os políticos, o STF, de lado, como é que nós, brasileiros, vê que a gente consegue entender, aceitar essas importações, essas interpretações de fora para dentro? É bem complicado. A gente poderia pontuar... viralizou nas redes recentemente, né? Um vídeo de um brasileiro que estava na Bélgica e ele estava numa fila com várias catracas, 7 catracas, em torno de 7 catracas de metrô, e ele foi comprar o canhoto do passe, né? No guichê. E aí ele filmando assim mesmo tal, e mostrou que tinham 6 guichês lotados e um guichê vazio. E ele perguntou para a atendente, falou com ela, né? E perguntou, por que aquele guichê está vazio? Ela, não, aquele é para quem não pode pagar. E todo mundo enfrentando a fila para passar no seu guichê. E ele perguntou, por que eles não passam no vazio? Mas ela, por que eles têm dinheiro? Percebe como é um viés cultural? O jeitinho brasileiro acaba nos penalizando a todos. Infelizmente é o que ocorre. E isso não deixa de contaminar também o entendimento da Suprema Corte. A
Você vê vários movimentos aí, notícia de ontem, o Barroso queria, aliás, o Fux queria sair da turma em que ele se encontra para poder levar ao julgamento o pedido do recurso do ex-presidente Bolsonaro numa turma em que a maioria teria voto favorável àquele entendimento, mas o regimento interno impede. Quer dizer, tudo é um movimento político. A gente achar que... A gente tem algumas mentiras do positivismo jurídico, que foi também uma importação, né? Nosso lema da bandeira brasileira Ordem e Progresso foi o Benjamin Constant, nosso tenente brasileiro que colocou, e ele era positivista. O positivismo foi um aspecto científico extremado. Então imaginemos o seguinte, a gente saiu da Idade Média, onde quem explicava o mundo era a igreja, para a Idade Moderna, e a gente tem a ilusão de que foi um equilíbrio. Um pensamento científico equilibrado. Não, foi o extremo científico. E os extremos se tocam. Se você pegar as extremidades de uma seta e você enverga, eles são mais próximos do que do meio. Então, o que o positivismo fez de ficção? Ele fundou um aforismo que vem até de Roma, na Iura Novit Curia. O juiz conhece as leis. E o juiz não conhece as leis. E o outro mito ou ficção do positivismo é a neutralidade do juiz. Como se o juiz fosse uma máquina, um robô. O profissional de direito é um operador de uma máquina. Colocou o papel de um lado, vai sair a sentença do outro. Quer dizer, que o juiz seria neutro. Vou dar a experiência da minha primeira audiência na vida, 2003. Eu estava na minha primeira audiência, iniciando na advocacia, no escritório de um colega. Não tinha montado meu escritório, não tinha sociedade com outros colegas, e início de carreira. E na primeira audiência, a audiência caiu para a terceira vara. O juiz titular à época disse, olha, aqui na terceira vara, quem ganha é o empregador. Na justiça laboral. Quem ganha é o empregador. O empregado que estiver prova meramente testemunhal, ele já perdeu. Na primeira audiência, às 8 da manhã, a primeira audiência da terceira vara era... Quer dizer, a terceira tinha um posicionamento extremamente pró-empregador. E se o seu processo caísse na segunda vara e você tivesse pelo empregador, seria muito difícil você ganhar, porque a segunda vara era pró-empregado. Percebe? O juiz é neutro. Neutralidade é um mito. Todo mundo tem sua formação religiosa, o bairro onde você cresceu, a sua convivência, a educação que seus pais te deram. Tudo que ele reverbera no que você crê que é certo ou errado. E a visão positivista é uma visão em que o juiz, se ele concorda com a parte A já venceu. Não há julgamento, há um pré-julgamento, há um vício racionalizante. Ele já tem o julgamento na cabeça dele, vai buscar sua fundamentação legal, constitucional, jurisprudencial, que já existe, para corroborar o que ele já pensa. E a norma do Muller, que é a teoria estruturante do direito, ela é uma intersecção ali entre o positivismo jurídico e o antipositivismo. Ele criou ali um meio termo para que exista um consenso. E o que é mais irônico nessa importação brasileira é que a gente fez um sincretismo que não cabe no mundo. O Miller diz que a teoria dele é oposta ao pós-positivismo, pois no Brasil você ladeia o pós-positivismo com a teoria estruturalista do Friedrich Miller, juntos, lado a lado, quando o próprio autor diz que não é compatível. Quer dizer, o brasileiro faz um caldo cultural aqui e gera uma coisa só nossa e bem complicado, bem complicado. E aí a gente já, pegando esse gancho, quando a gente cria uma coisa só nossa, como é que a gente pode aceitar uma teoria que é externa, que pouco compatível é, tanto com a nossa cultura, quanto com a nossa história, e principalmente com as nossas normas, e enfia a goela abaixo, de certa forma, como é que a parte que está ali, sendo atingida por essa teoria, reage? É delicado. No julgamento do Mensalão, por exemplo... por coincidência, o Klaus Roxin, um dos maiores penalistas do mundo, né, alemão, ele não criou a teoria do domínio do fato, mas ele foi o maior teorizador dela. E ele vislumbrou onde é que surgiu o contexto da teoria do domínio do fato. Foi no julgamento dos soldados, tenentes e generais nazistas. O soldado dizia que não podia ser punido, porque ele estava sendo julgado por ter obedecido ordens, né? Se ele não obedecesse, ele seria até morto. E o general dizia que não mandou nada. E ficava naquele impasse, um jogando batata quente pro outro. E aí o domínio do fato é um pressuposto absoluto que em regimes ditatoriais, o que o subordinado fez, o superior hierárquico não só sabia como ele era o mandante. Então gera uma presunção. Sim. O que acontece? No Mensalão, por obra do então ministro Joaquim Barbosa, a gente aplicou o domínio do fato no Brasil. Por coincidência, o Klaus Roxin estava no Brasil. Estava em Campinas dando palestra e tem um jornalzinho da faculdade de Campinas em que ele foi entrevistado. E nesse contexto ele dizia, quase que literalmente, o STF não entendeu nada. Ele disse, olha, o domínio do fato só pode ser usado em regimes de exceção. Foi usado no julgamento do Alberto Fujimori, foi usado no julgamento dos generais nazistas, em regime de exceção. E você ainda pode questionar. Porque assim, o que é o básico que te aprende no início do curso, primeiro período, segundo período, é anterioridade à lei penal, não é isso? Então assim, quando aqueles generais e soldados
fizeram o que fizeram, eles estavam cumprindo a legislação alemã. E aí, os vitoriosos do Ocidente criou um tribunal, o Tribunal de Nuremberg, para julgá-los com uma lei que retroagia em Malam Partem, retroagia para prejudicar. Aquele julgamento foi uma vingança do Ocidente. Você não pode dizer que foi um julgamento legal. Eu crio um conjunto estrutural de normas novas para te punir por uma conduta que você fez quando a norma não existia. Percebe? Isso por si só já põe em xeque o que houve ali. Mas o domínio do fato em si, segundo o entendimento do próprio Klaus Roxin, que foi um autorizador da área, é de que só pode ser aplicado em julgamento, em regimes de exceção, ditaduras. Sim. E se aplicou no Brasil. E outro ponto também que ele traz é que ninguém é culpado somente por ser superior hierárquico. Precisa existir ali... um conjunto de indícios que leve àquilo, né? Uma ligação. E a ordem explícita que para os subalternos. E aí entra um ponto. Durante esse julgamento, em nenhum momento ficou ali comprovado, atestado, que o chefe da Casa Civil realmente deu essa ordem. E o pior, assim, se fosse para interpretar literalmente, teria pego o presidente, que na época era o Lula. Então, assim, pinta-se o Mensalão como o maior escândalo já havido na história brasileira. Foi um escândalo em torno de 100 milhões. Hoje tem escândalo de 80 bilhões, 81 bilhões. 1 bilhão, 1000 vezes mais. Uma escala gigantesca. E não se fala, se normalizou isso. Se normalizou. Mas o mais chocante em relação ao Mensalão, penso eu, é uma fala da ministra Rosa Weber, em que ela disse literalmente, olha, eu não tenho nenhuma norma penal que me permita te condenar, mas a literatura jurídica me permite. A literatura jurídica, pessoas foram condenadas à prisão porque a literatura jurídica permitia. Percebem? Eu não usei, não tem lei penal, violei o princípio da anterioridade da lei penal, da legalidade estrita da lei penal, e puni pessoas porque a literatura jurídica estrangeira permitia. A gente deixa um pouco de lado essa questão da norma e a gente utiliza muito doutrina, muitas decisões discricionárias dos próprios juízes, que teoricamente a gente imaginava que fosse levar todo um contexto. Dentro os guardiões da Constituição estariam, em tese, descumprindo a Constituição em alguns contextos, né, políticos. Nós aprendemos, como você falou bem, no primeiro e segundo período, na questão da teoria da pena, a gente precisa ter o nexo de causalidade para a gente hipoteticamente julgar ou apresentar um fato entre quem causou e quem foi realmente de fato atingido. A gente vê que muitas vezes esse nexo de causalidade ele não tem. Não é simplesmente por suposições. A gente supõe que ele tenha feito aquilo ali, mas não tem nada que realmente de fato prove. Gera presunções aí. Agora imagine, num contexto, a Natasha perguntou, num contexto, como é que reage aquele que foi condenado num contexto desse aí, em que violou-se praticamente o regimento pátrio. E o maior perigo, penso eu, nós aplaudimos aquele julgamento que apenou... Na maior corte do Brasil, que é a Suprema Corte, que é amplamente rege todas as outras. Então, é muito perigoso a gente ter essa disseminação de que se você é superior, hierárquico, consequentemente... O seu subalterno, se ele fizer alguma conduta criminosa ou ilícita, você está sabendo da forma como foi... como rodou o julgamento, o que aconteceu? Se entendeu que era razoável condená-lo sem a ordem estrita, apenas por ficar subentendido. Violou-se devido processo legal, violou-se anterioridade e legalidade da lei penal, violou-se tanta coisa. E aí o perigo maior não é nem esse, é que a gente aplaudiu um julgamento, porque pela primeira vez na história brasileira prendeu-se criminosos com clarinho branco, ótimo, mas se gerou um precedente. E um precedente que pode nos atingir a todos. Vocês são estudantes de direito, logo mais vão estar fazendo concurso público, vão ser analistas, técnicos de tribunal. Esse seu trabalho foi eficiente, o juiz lhe chama para ser diretor de secretaria. Diretor de secretaria é um cargo comissionado, um cargo de chefia. E aí, de repente, se o estagiário com um cartão corporativo, com algum acesso ao sistema, uma senha, ele desvia verbas. Você é o superior hierárquico. O que impede de usar o domínio do fato? Você não só sabia como você foi o mandante. Vai ser processado o estagiário e vai ser processado você. Percebe o problema? Quando a gente trabalha também, voltando para os primeiros blocos, né, a universalidade dos direitos humanos, os direitos fundamentais, é que há um bumerangue aí. Se eu aceito a violação do direito fundamental em qualquer lugar, em qualquer contexto, do pior criminoso ou mensaleiro, ele volta pra gente. Então nós estamos sujeitos ao domínio do fato aplicado em eventuais processos em que estejamos lá no polo passivo,
por conta disso, porque abriu um precedente. Qual o perigo hoje, professor Francisco, da questão de importação dos precedentes estrangeiros para a nossa Constituição, para o nosso dia a dia brasileiro? Eu acho que não há um problema categórico, peremptório em você adaptar teorias estrangeiras ou entendimentos jurisprudenciais estrangeiros. Não há um problema. O problema é adequar a nossa realidade. Tá sendo igual aqueles brinquedinhos de criança que tem os buraquinhos, a criança quer botar o cilindro num buraco do triângulo. É o que tem sido feito. Assim, não houve uma adaptação à realidade brasileira, ao contexto histórico brasileiro. A gente, por exemplo, vem de um contexto histórico que a Constituição é legítima e a Suprema Corte carece de alguma legitimidade, não tem voto direto. E o contexto alemão é o oposto, a gente pega aquela teoria, joga pra cá como se fosse adequada e válida. E no geral, no Brasil, se você perguntar qual é o profissional do direito, o advogado, membro do Ministério Público, o defensor ou juiz, ele vai dizer, não, mas é óbvio que há uma distinção entre texto e norma. Não se discute isso. Nós importamos acriticamente. Nem mesmo o debate foi levantado, nem no seio da comunidade jurídica, nem no seio da sociedade brasileira. Então isso é perigosíssimo. E além, como é acrítico, não se escolhe muito bem quais casos são relevantes para se importar uma coisa externa. Apenas a aplicação ali, sem... novamente trazendo um mensalão, sem ter, de fato, uma correlação com um caso que vá ter alguma produtividade. O que justifica a aplicação no cenário nacional, né? Quando o próprio teorizador, um teorizador maior da ideia, disse que não cabe em democracias. Só caberia em regimes de exceção, então é bem delicado. Bem delicado mesmo. Essa questão de importar precedentes, normas, doutrinas externas para o nosso âmbito brasileiro, a gente também tem que prestar muita atenção quanto à admissibilidade, de como a sociedade também pré-entende isso. Hoje nós temos a Constituição de 88, sabemos que com o advento da tecnologia tudo se transforma, o que é hoje é uma situação, daqui a um mês não é a mesma coisa, daqui a um ano é a mesma coisa. Então. Com as IAs, então, nossa senhora, a gente está precisando realmente, de fato, algumas vezes olhar o que é que a gente tem de 88, há 30 anos atrás, praticamente 27 anos atrás, e o que é que a gente precisa adaptar para o atual e o futuro. E vou dizer para vocês, nesse tocante aí, a Itália estuda o nosso Código Penal. A Europa estuda a nossa Constituição. Nós sofremos influência, na confecção da Constituição brasileira, sofreu influência de Portugal, sobretudo do professor Gomes Canotilho, sofreu influência do México, sofreu influência da Constituição de Weimar, uma ideia de Constituição que garantisse um estado de bem-estar. Eu tenho normas, eu tenho direitos burgueses, direitos de primeira geração e tenho direitos sociais contemplados na Constituição. O mundo inteiro admira. E o brasileiro diz, não funciona aqui. Mais uma vez a gente retorna ao ponto. O que não funciona não é a nossa legislação. O nosso Código de Defesa do Consumidor inspirou a Lei Federal de Defesa do Consumidor da Suíça. E aí lá funciona e aqui não. É cultural. Então o que falta muito existe um problema de raiz, um problema de base, e o problema é educacional. Tem certos conhecimentos que deveriam ser difundidos na escola, ensino médio fundamental mesmo. Você pega direitos fundamentais, remédios constitucionais, ação popular. Ação popular. Você, cidadão, brasileiro mal 16 votantes, está habilitado a impetrar uma ação popular que quando haja violação, você quer impedir a violação ao patrimônio histórico, turístico, meio ambiente, moralidade administrativa. Quer dizer, o cidadão tem uma arma que ele desconhece que tem. O que falta, a meu ver, é a educação. Eu não penso que seja o momento de a gente pensar numa nova Constituição, até porque com o Senado do Congresso que a gente tem aí, imagina o que sairia, né? Nós tivemos membros congressistas de escola, a gente teve Florestan Fernandes, a gente teve nomes de destaque, de renome nacional, de cabedal de conhecimento científico, conhecimento do jurídico, que possibilitava a construção de um texto com escopo, que iria inspirar o mundo todo, robusto. E hoje a gente não tem, infelizmente. Na corte, não. Nós temos juristas de renome, mas nenhum deles teve capilaridade de entrar na corte. Falta isso. Falta a sociedade enxergar que eu tenho que voltar por representatividade. Eu penso que representatividade é representatividade de ideias. Tem que voltar em quem vai defender os interesses do povo. E há muito voto de cabresto, eles dominam pela ignorância. É mais uma vez a tecla da educação, né? Você domina pela ignorância. A sociedade brasileira, em geral, ela nem sabe que está sendo vilipendiada em certos direitos, porque ela nem conhece esses direitos. Ela está sendo usurpada e nem sabe que está sendo. E a gente tem aqui exemplos muito claros dos últimos dias com, por exemplo, a PEC da bandidagem, que
praticamente quer deixar Blindar. o legislador, no caso, imune. Quando a gente fala nas imunidades, não é? Ela surgiu no contexto da saída de um regime ditatorial 87 para 88, e eu queria proteger o parlamentar. Era um escudo para o parlamentar e virou um escudo para o crime. A imunidade criou um cidadão de primeira categoria e o resto dos brasileiros somos cidadãos de segunda categoria. Então, eles não respondem por certos crimes, têm imunidades materiais, têm imunidades formais, foram privilegiados, tem uma série de... Só podem ser julgados se a casa autorizar, quer dizer... É delicado. É um contexto que a gente tem que repensar aí algumas coisas, como o Wagner colocou, mas eu não penso que deva ser confeccionada a nova Constituição. Eu creio que hoje em dia a gente está em processo da formação de um novo Código de Civil. Isso. Que vai abranger muito mais, trazendo pontos muito atuais, mas é sempre aquela coisa. O direito, enquanto a gente tá, o nosso Código Civil novo vai tratar de pontos hoje, ele vai ser lançado no amanhã, que já vão ter novos problemas, novas dinâmicas sociais que vão precisar ser respaldadas de alguma forma. É uma realidade delicada também, assim, não é problema que a gente colha, analise, sobretudo aqui no nosso entorno, América Latina, as experiências de legislação civil para a gente poder ver o que se encaixa ou não com a nossa realidade. Ótimo. E também europeia e também norte-americana não tem problema. Desde que a gente verifique essa adequação à realidade pátria, né? Mas é complicado, né? A gente está num contexto em que você pensa, tudo evolui muito rápido. E mais uma vez a gente está sendo vitrine para o mundo. O modo como o Brasil lidou com os ataques das Big Techs, embora não tenha uma legislação esfacelada, o Congresso não quer legislar, não quer votar as legislações protetivas, né? Os projetos que estão aí. O Brasil mais uma vez é vitrine para o mundo, propondo uma solução que proteja a soberania nacional, que proteja o nosso interesse. Em lugar nenhum do mundo, uma pessoa, um bilionário com uma rede social, fez frente a um Estado nacional. E a gente tem algumas ilusões aí, que até fogem da temática, mas se você pensar, vende-se a ideia de que a gente deve economizar água, evitar poluir e tal, como se a culpa proporcionalmente fosse de todos. Você pega um bilionário só, você pega o Bezos, da Amazon, ele sozinho, ele polui mais do que países e continentes inteiros. Ele impacta o planeta muito mais. Há um consenso entre essa elite financeira mundial, de que já passamos do ponto de não retorno. Então, assim, já não há volta para um impacto social que vai ter com IA, com tecnologias, com exploração do meio ambiente, impacto social e impacto ambiental, em que eles estão procurando soluções individuais. Soluções de ter o seu bunker, ter seu refúgio, se houver um desastre aqui. Ninguém está preocupado mais em salvar os outros, não. A visão deles é egóica. E eles estão procurando soluções individuais para um problema que eles criaram para nós. A realidade é essa. Então, assim, como é que o mundo, a ambiência legislativa, a gente sempre brinca em sala de aula dizendo, olha, o direito tem um princípio, um aforismo romano, diz ex factuore ius. O direito surge dos fatos. Então, os fatos surgiu a IA, por exemplo, e o direito está sempre correndo atrás para regrar. Só que o modo como, a velocidade com que os fatos estão surgindo, está sendo muito rápido. O direito não está acompanhando esse regramento. Não é rápido o suficiente, como a Natasha colocou. Eu crio a legislação e ela já nasce velha. Ela já nasce anacrônica. Ela já não é compatível com aquela realidade. Então, assim, é delicado. A gente está vivendo diante de um contexto que demanda um repensar de nossa vivência coletiva, como comunidade política. O que nós queremos? O que a gente pode fazer? Como é que a gente vai poder se proteger de certas agressões que não vêm mais de outros estados? Que vêm de corporações que mandam em seus próprios estados. Você vê encontros do Trump com os presidentes, o Bezos, com o Musk na época. Todos na posse Todos na posse, e encontros eles entregando para ele um símbolo do YouTube, uma placa de ouro, um símbolo da Amazon em ouro e tal. Praticamente é um feudalismo. O que a gente vive hoje é um tecnofeudalismo, né? A ambiência que a gente vive hoje é essa. Antes você pagava por um produto, as gerações anteriores tiveram direito àquele produto, hoje você paga por mensalidades. Porque se você deixar de pagar, você não tem mais acesso. E antes você tinha acesso generalizado, você alugava uma fita, você assistia filmes na rede aberta, ok.
Mas não tinha tantos filmes, não tinha a realidade que a gente tem hoje. Beleza. Mas se você passar 10 anos pagando Netflix, Amazon, a Prime, a HBO. HBO, Apple TV. vai dar 20, 30, 40 mil reais. Num produto que antes você pagava e tinha acesso ao produto. Hoje você tem uma mensalidade. Você paga para ter sua empresa ou seu escritório de advocacia, para divulgar seus produtos empresariais numa rede social, como o Instagram, por exemplo. E o teu trabalho enriquece o dono do Tecnofildo sem que ele faça nada. Ele está lá parado. Enriquecendo o fruto do teu trabalho, se você faz um vídeo, a nossa divulgação aqui vai ser feita em recortes, vão estar nas redes sociais. E isso impacta pra gente, ok, é salutar, vai divulgar, mas impacta muito mais pra ele. A gente tá criando produtos que vão estar nas redes sociais e que aquele contratozinho que você deu com um clique garante que ele tenha direitos sobre aquela imagem, sobre aquela você não tem. Não pode pleitear qualquer ação indenizatória ou mau uso daquela imagem, a não ser que seja feito por terceiros, pela rede, tá lá. Hoje nós podemos falar agora sobre a questão de legitimidade. Hoje nós temos doutrina, nós temos jurisprudências, nós temos a norma geral, que é a nossa Constituição de 88. Como é que a gente pode pensar hoje nessa aceitação, tanto da sociedade como dos nossos juristas, de trazer um precedente jurídico externo para o âmbito brasileiro e como é que ele se transforma em algo legítimo, algo que o povo, e os juízes, STF, todas as casas legislativas também possam realmente, de fato, aderir como algo realmente aceito. O ideal seria que passasse por um debate nacional. Mas para haver esse debate, o Rousseau dizia que a democracia é um governo só digno dos deuses. Porque precisaria que todo mundo tivesse no mesmo nível intelectivo, o mesmo nível de acesso à informação, o mesmo nível de acesso a conhecimento, o mesmo nível socioeconômico, para que pudesse haver um debate de fato democrático. Essa é a visão rousseauiana. Então, assim, minimamente, para que essa teoria estrangeira fosse adequada à realidade nacional, deveria abrisse um debate nacional. Um debate que fugisse à esfera jurídica. Um debate que tivesse acesso à população em geral. O jovem, o adolescente, os pais, os idosos, todo mundo tendo acesso àquele debate e podendo opinar em prol do que seria aceitável, do que não seria aceitável. Quando é que a gente conseguiu mudanças? Quando a gente fomentou o acesso do povo àquela informação. Teve a PEC da bandidagem. A educação. Isso. Ou minimamente o acesso ao que há por trás do que está sendo debatido. Assim, teve a PEC da bandidagem, vendeu-se uma imagem de que os parlamentares estavam sendo vitimados de uma perseguição pelo judiciário. E quando esse debate foi convertido para massa nas redes sociais, o povo foi para as ruas. O que impediu a aprovação daquilo ali. A partir do momento que o povo ingressa no debate, e todo o poder emana do povo, ele faz vergar os interesses dos poderosos. Né? Então, assim, a gente tem bancada de tudo hoje no Congresso. Você tem bancada da bala, bancada da Bíblia, só não tem bancada do povo. Vai ser criada a bancada cristã. Você não tem... E com apoio de todas as agremiações, a esquerda, a direita, ao centro. Sim, é terrível, é terrível. Você falou sobre um ponto bem importante que a gente realmente observa no atual contexto nosso brasileiro. O acesso à informação, aquelas situações que realmente, de fato, estão sendo propostas. Essa questão da bandidagem, como a Natasha bem falou anteriormente, a gente soube, todo mundo soube, 10 horas da noite, 9 horas da noite, assim, já na final da votação. Isso. Sendo que já votações feitas de madrugada para impedir que quem é oposição não vote, quer dizer. Detalhe, no primeiro momento, o voto era secreto. Nós não teríamos acesso àquelas informações de quem realmente de fato votou, quem foi aquele deputado, de qual estado votou. Só depois, com a oposição, que foi lá e derrubou a questão de ser secreto, não. Onde a gente teve acesso à informação e houve toda aquela mobilização. Exato. Essa questão do acesso à informação ela é muito importante hoje em dia. Para nós, porque... Você teve agora a aprovação da não taxação de os BBBs, né? Bancos, Big Techs e as Fintechs, as Bets. Você tem parlamentar que é dono de Bet, defendendo o interesse dele. Você não tem uma bancada do povo. O que deveria ser discutido é cadê a bancada do povo? Não existe. Você tem bancada de interesses vários. Você tem, para dar nome aos bois, né? O João Paulo Lema, em que você tem Tabata do Amaral. Ela estudou em Harvard, patrocinada por ele para ser uma parlamentar que defende os interesses dele dentro do parlamento. Quer dizer, isso é escancarado.
Você tem bancada do agro, que defende os interesses do agro e tal. Você não tem quem defenda o interesse do povo. E aí você vê um contexto em que ou os parlamentares são milionários ou bilionários, ou eles elegem representantes que vão estar lá defendendo os interesses deles. Nunca vai passar o IGF. O imposto sobre grandes fortunas não vai. E aí você vê Que no está nosso na entorno, Constituição. que está na Constituição desde 88. Você vê, você tem o IGF nos Estados Unidos, você tem IGF na Europa, você tem IGF em todos os países. Teve o caso do Eduardo Saverin, né, que era o sócio do Zuckerberg, brasileiro, tem dupla nacionalidade, o pai americano, e ele começou a sentir um movimento no Brasil de que nós estamos na iminência de criação do IGF aqui. Nós cidadãos pagamos, qual é o teto do imposto de renda? 27,5%. Os camaradas não querem pagar 5% do lucro que eles geram. Nós temos imposto sobre o consumo, nós pagamos impostos embutidos, impostos indiretos no preço do produto, mas não pagamos imposto sobre o rendimento, né? O lucro que você gera, a riqueza que você gera. E aí no mundo inteiro é assim, pois o Zaferin se naturalizou cambojano. Para quê? Para fugir dos impostos americanos, para ele não pagar. Os americanos, não, ele não é patriota, ele não é... Percebe como eles lidam lá com o imposto? É uma visão diferente da nossa. Eu pago meus impostos, eu exijo direitos. O brasileiro quer a elisão, a evasão, ele quer a fraude, ele quer... Eu só acredito que, por exemplo, se hipoteticamente nós pagamos nossos impostos, seja 27,5%, mas se esse 27,5% que nós pagamos seja realmente revertido para a sociedade, com educação, com segurança, teria muito com mais... lazer, nós, povo, população, teríamos uma aceitação melhor? Muito, mas muito. Falta também um retorno, não é? Há uma quebra do contrato social, né? Exatamente. A gente paga impostos, fazemos nossa prestação, é um contrato. A contraprestação em serviços públicos não é adequada. Não é adequada. E olha que esse espelho do mundo nos fez enxergar muitas coisas boas que a gente tem, que a gente não enxergava. O SUS, por exemplo, com todas as mazelas que tem, viralizou semana retrasada um vídeo de um inglês que estava no Brasil, ele quebrou a perna, e ele perguntou qual o preço. Grátis. Ele na Europa teria pago mais de 10 mil euros, mais de 10 mil euros estaria com 50 mil reais por aquele atendimento médico, que para cá foi gratuito. Posteriormente o filho dele ficou doente, teve uma febre, levou tal atendimento. Então assim, a gente começa a enxergar que a gente tem coisas boas. O sistema de saúde inglês começa a copiar. Na época da gestão do Obama, tinha o Obamacare, tentou copiar um pouco o SUS, que aí veio o Trump e destruiu tudo de novo. Mas é a história deles, a gente tem que focar no nosso. O que há de bom manter e fomentar, e o que há de ruim filtrar e melhorar. Sim. O Brasil tem uma falsa ideia também, isso de importar do estrangeiro, né? A gente importou a ideia de privatização, de que era melhor, de que tinha melhor... daria um melhor retorno do serviço para o povo, e não é assim. O metrô de São Paulo, horrível, piorou, taxas mais altas. O atual governador Tarcísio privatizando as vias, todo lugar tem pedágio e não é qualidade. Então assim, você está num contexto que é complicado, bem complicado. Professor, o mundinho jurídico, ele é uma bolha, querendo ou não, uma bolha, principalmente uma bolha que ela acaba muitas vezes sendo soberba e não enxergando o entorno. Como é que a gente... De enxergar que o direito é feito para a sociedade e, portanto, devo me comunicar com a sociedade para poder melhor atendê-la. Tem aquele aforismo que o direito está onde a sociedade está, e onde há sociedade, há direito. Há direito. E aí eu gostaria de saber como é que dentro dessa bolha, que já é tão restrita e muitas vezes não enxerga o outro, a população, como é que a gente vai transformar esse debate para o macro, esse debate sobre teorias de maneira crítica, importação de teorias de maneira crítica? Em direito administrativo, a gente a gente vê o princípio da publicidade. Publicidade por si só não é o ideal. Eu tenho que publicizar e eu tenho que tornar aquilo palatável para o povo. Eu tenho que traduzir numa linguagem tirada do juridiquês. Não adianta eu fazer uma licitação e publicar um contrato. A sociedade tem acesso, está lá. Mas minha gestão publicizou tudo, está aqui. Mas eu não garanti essa tradução do juridiquês para o povo tem acesso e sabe o que está sendo feito. Me falha a memória o termo. Publicidade e... Tem um termozinho, deu branco, faz parte.
complementando aquele raciocínio da questão da privatização, né? De importar acriticamente teorias estrangeiras, a gente importou as agências reguladoras. A agência reguladora, quando os Estados Unidos, década de 90, estava abandonando porque viu que deu errado a ideia de agência reguladora. A agência reguladora serve para quê? É uma autarquia em regime especial que vai regrar uma área que anteriormente foi estatal e que agora foi privatizada. Você tem a ANAC, que vai regrar a aviação civil, você tem a Anatel, telefonia, ANEEL, energia, e por aí vai. O mundo inteiro está num movimento de retração. A França reestatizou águas e esgotos, reestatizou energia, e o Brasil segue naquela linha do consenso de Washington, do neoliberal, que o mundo já vê que foi um caminho errado. A gente está indo na direção do abismo, todo mundo voltando, e a gente continua indo. E que também não se adequa à nossa realidade. Não se adequa à nossa realidade. Hoje, na gestão federal passada, a gente tinha a venda dos Correios. Enquanto nessa, a gente está tendo aí os Correios tentando restabelecer a gente tirou a privatização. Né? Percebam, setores estratégicos, energia, Correios, ninguém no mundo privatiza. O Brasil é um dos países que tem menos... A gente diminuiu. Nosso volume de estatais da década de 80 para cá diminuiu 45%. Nosso volume de servidores públicos, muito mais. Nós temos um terço dos servidores públicos dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. E nós dizendo, tá inchado, tá... A cúpula do serviço público é de marajás, assim. Recebem muito. Acima do teto, você tem juízes no Rio de Janeiro, desembargadores do Rio de Janeiro, que ganham 1 milhão, 2 milhões mês. Com penduricalhos, acima do teto. Ok, mas você pega a situação dos Correios. Isso é um crime, é criminoso que fizeram. Porque você privatizou o filé mignon. Você tirou das mãos dos Correios aquilo que dava lucro. Para hoje você dizer, você deu para os Correios só a obrigação, a contraprestação para a sociedade. Eu tenho que entregar em qualquer local, no rincão no meio da Amazônia, eu tenho que entregar no sul do Piauí, eu tenho que entregar em locais onde a acessibilidade é difícil, que nenhuma empresa privada vai se disponibilizar a fazer. Eu deixei o Correio com o ônus e tirei o bônus. Para dizer agora que ele está deficitário, que eu tenho que privatizar, percebem? Eu causei o déficit propositalmente, para depois vender o discurso para a sociedade, um discurso falso, de que os Correios é ruim, que tem que privatizar, e a gente vai comprar de novo essa mentira, quando tudo que foi privatizado na história brasileira até hoje, nada deu certo. Você teve rompimento de desastre, Brumadinho, na Vale, que era estatal, foi vendida, quer dizer, você teve o que está ocorrendo no eixo Rio-São Paulo, dos metrôs, das rodovias com pedágio. A Companhia de Água de São Paulo. A Companhia de Água de São Paulo mais caro, entregando água contaminada, quer dizer, foi privatizado, cadê que melhorou? É uma mentira que nos foi vendida. Se a gente pegar tudo que existe hoje de tecnológico, foi fruto de investimento estatal. Sim. O risco, o privado não assume. O privado quer o filé mignon. Depois que o risco foi assumido, que a tecnologia foi produzida, você tem internet militar americana, público. Você tem celular, que foi criado tecnologia pública. Depois que está criado, que o risco, o ônus, vacinas. Investimento público, nenhuma empresa privada investiu. Investimento público, depois a vacina está criada. Não, agora eu produzo, agora eu vou lucrar com ela. Percebe? Eles não querem um ônus, eles querem um bônus. O risco de criar algo que vai ter um retorno social é um risco enfrentado pelo Estado, que, óbvio, tem mais estofo, que tem mais suporte, que tem mais meios de enfrentamento disso. Não estou dizendo que é algo errado, não. O que é errado é que vence a imagem de que não, privatizando é que é melhor. Privatizando é que é melhor. Percebe? Num contexto em que a ambiência privada só pensa no lucro, não pensa no retorno social. E quando a ambiência privada ela é ineficiente, automaticamente a gente recorre ao Estado. Exato. E o pior, o próprio ambiente privado recorre ao Estado. A gente teve o PROE, na época do governo FHC, de ressuscitar os bancos. Você teve Banco Nacional, você teve Banestado, o escândalo do Banestado. Todos os proprietários saíram bilionários e os bancos falidos com injeção de dinheiro público, injeção de dinheiro nosso, sob a mentira de que não vamos manter empregos. Estamos defendendo o social. E era um interesse privado sendo protegido com dinheiro público. Você tem o agro hoje, se o agro é competitivo em âmbito mundial, ele é competitivo porque é dinheiro nosso. O agro não paga ICMS. Quem paga ICMS, a Lei Candir diz que quem paga ICMS é a União. Nós pagamos o ICMS do agro, ele não paga ICMS. Nas regiões onde o agro se desenvolve, você pode olhar para o eixo sul do Piauí, desenvolve o proprietário. Mas o entorno não enriquece.
O agro se desenvolve como um câncer, ele vai crescendo e ninguém enriquece, só ele. Só ele. E aí o agro consegue, tem auxílio da Embrapa, tem o plano safra, nós tivemos o maior plano safra da história, 2,7 trilhões de dinheiro dado para o agro, juntando benefícios. O produtor rural consegue comprar veículo com desconto maior que um taxista. Muito. O que o taxista precisa é o cidadão tentando utilizar aquilo como meio de laboral, de trabalho, né? E aí você pega... Eu tenho hoje o maior gasto de previdência da história. Nós estamos com 1,9 trilhão. Aliás, perdão. 979 bilhões, quase 1 trilhão. Ah, mas é um absurdo gastar com previdência 1 trilhão. Nós gastamos com o agro, que é um setor da elite, 3 trilhões. 2,7. Se eu gasto com o agro quase 3 trilhões de dinheiro público, dinheiro nosso, entre perdões, concessões, vantagens, plano safra e lei Candir. E você tem para a sociedade, para 220 milhões, eu gasto 1 tri e eu acho um absurdo. Para um grupo de 20, 25 mil pessoas, eu gasto 3 tri e é normal, tá tranquilo. Percebe o problema? Então a gente vive num cenário, da década de 80 para cá, a gente vem passando por um processo de desindustrialização, em que o Brasil vai virando um grande fazendão. E aí esses camaradas contratam parlamentares, patrocinam parlamentares para defender os interesses deles lá. As legislações que vão ser cada vez mais protetivas, cada vez mais. E hoje a gente também tem até o crime organizado... que tem sua bancada dentro. Percebe? O que falta é a bancada do povo. A gente tem tudo, menos a bancada do povo. Hoje, professor, a gente vê muito uma questão de polarização. Sim. Hoje em dia é o pobre, é o rico, é direita, é esquerda, é o Nordeste contra o Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Então a gente vive um momento político e pessoal de muita polarização. A gente vê que isso não é legal. Vê muitas brigas, muitas mortes, muitas decisões de um lado, muita briga de outro. A gente sempre está tendo esses embates baseados nos últimos 20 anos na situação política que a gente tem. Sim. Hoje a gente vê que isso é um problema. Porque a gente deveria pensar como um todo, como uma união, estados federativos, para que a gente consiga resolver os nossos problemas. Mas não, é justamente como você tem dito. É interesse X contra interesse Y. É isso. O que X está dizendo, não importa que Y vai viver ou vai ocorrer. Eu quero que vença o meu. É o meu interesse individual. É o ego. É individualismo. O ego tá ali. É individualismo. A gente vê isso como um problema. Vocês querem ver onde é que isso vai reverberar? A humanidade sobreviveu porque nós pensamos o coletivo. A gente, 70 mil anos atrás, convivíamos com 8 espécies de primatas. 8 espécies humanas, gênero Homo. Neandertais, rodolfenses, florenses, draconianos. E nós sobrevivemos e eles não. Você tinha um Neandertal que era tão inteligente quanto a gente, tinha uma linguagem primitiva como a nossa, era mais forte do que a gente, fabricava ferramentas e dominava o fogo. E era mais forte que a gente. Nós sobrevivemos, eles não. Porque a gente aprendeu a pensar coletivamente. Nos agregamos em grupos de milhares e sobrevivemos. Pelo coletivo. Hoje, a gente está perecendo por ser excessivamente individual. A gente não aprendeu com a lição biológica, a lição histórica. Nós vamos perecer por excessivamente pensar só no umbigo, só na gente. Olha o que a elite pensa. Eu já não posso solucionar os problemas do planeta. Eu vou criar um bunker, eu vou me proteger, eu vou proteger minha família, proteger os meus. E o desastre que vem para os outros, vão morrer mesmo e vai ficar por isso. A própria ciência já fala que a gente já está no ponto de não retorno em relação a gente consome 2,5 vezes o que o planeta produziria por ano. Em março a gente já tinha passado do teto do que o planeta suportaria de produção. Então, assim, a gente está num momento delicado, em que o individualismo vai nos levar à extinção. É o filme Não Olhe Pra Cima, a gente está praticamente vendo aquela paródia se concretizar na vida real. E o individualismo, ele é muito ampliado quando a pessoa individual, tem recursos, ela é rica. Isso. E aí resta as bases lutarem pelo coletivo. Isso. E aí a gente novamente volta para a dinâmica de que estamos opostos. Percebam o seguinte, a gente teve até um debate recente lá no Nova FAP do livro A Luta pelo Direito, do Rudolf Hering. Lá, estamos no primeiro bloco, trabalhando direito e literatura e tal. E a gente vai vendo que direito é uma luta. E que não existe ficar em berço esplêndido e achar que meu direito está protegido. A gente vem, de 2017 para cá, tendo direitos trabalhistas sendo solapados. O que está sendo discutido no STF vai esvaziar parte do artigo 5º, parte do artigo 7º, direitos laborais, com a pejotização na questão do Uber também. Então a gente vê uma ideia que ou bem a gente politiza e educa a sociedade, ou pelo menos dá acesso à informação sobre aquilo,
ou esses direitos vão ser... Quando o Wagner falou que deve haver uma composição de interesses, eu vejo hoje, por conta desse individualismo, muito difícil a elite largar o osso. Ninguém te dá poder. Poder você toma. Ninguém te dá direito você conquista. Você luta. E se houver atrito que reverbere numa situação de conflito, ninguém quer o conflito, eu quero a solução consensual. Mas se o conflito for necessário, a minha última análise é guerra total. É guerra total. É o povo se municiar de todos os meios para tomar força das elites, o que é dele, o que é próprio de todos. No mínimo, garantir mais acesso, mais direitos, mais... Sim, uma vez que as elites, elas usurpam todos os direitos do povo, continuam sistematicamente violando eles, e pro povo resta o quê? Se organizar e lutar. E aí a gente volta pro tema. Na PEC da bandidagem, a gente teve uma mobilização que há muito tempo não era vista. Desde 2016, com o impeachment da Dilma, as pessoas voltaram para ruas. E isso é muito importante, porque sem essa mobilização popular, a gente deu um apavoro no Congresso. A gente teve um movimento de ir às ruas que foi uma sabotagem estrangeira. Você sabe, hoje foi escancarado, depois que vazaram os documentos lá do Snowden, né? Sim. A gente sabe que o MBL da vida foi patrocinado pelos Estados Unidos. Pra quê? O que o interesse americano tá fazendo aqui dentro? Será que ele queria um protesto contra o governo legítimo? Pra quê? Qual é o interesse? Grampearam a então presidente, um país estrangeiro grampeia a presidente nacional. E fica por isso mesmo, não aconteceu nada. Desculpa, foi mal. Eu grampeei vocês. Percebem? Um juiz de primeiro plano, um juiz de primeiro grau como o Moro, grampear o Planalto e não ser exonerado, não ser preso. Qualquer lugar do mundo ele estaria preso como traidor da pátria. Qualquer lugar do planeta. Vai aos Estados Unidos, ele estaria preso. Vai qualquer contexto, ele estaria preso. E aí, repatriaram 6 bilhões da Petrobras para, sugestivamente, ele e o Dallagnol criaram uma fundação para fomentar as candidaturas deles, dos pares deles. Com dinheiro nosso. E fica por isso mesmo. Tipo, não é punido, quer dizer. A gente vê nesses casos várias anomalias jurídicas, né? A gente se ilude de achar que é uma neutralidade. Mais uma vez, a ficção do positivismo não é neutro. O interesse dele está sendo pactuado, defendido e protegido na cúpula dos poderes. O interesse do povo não está. O interesse do povo não está, infelizmente. A gente, desde o mensalão, que teve aquela ampla divulgação, justamente por estar no STF, por ser um julgamento que a gente prendeu pessoas de colarinho branco, a gente que já criou esse discurso, né, de que os políticos são corruptos, desde o tempo do Collor, quando ele usurpou as poupanças. A gente criou esse discurso que, novamente, ele foi utilizado para se vencer as eleições em 2018 e, sistematicamente, a gente vai violando direitos. E aí eu queria trazer um ponto, né? A lei da ficha limpa e no julgamento das cotas no STF traz o quê? Novamente, legislações estrangeiras. E nesse caso, em especial nas cotas, eu não vou lembrar o ministro ou a ministra que fala assim, sobre uma Constituição, mas ele diz que ele, infelizmente, ele não pode apreciar a Constituição, pois ela é muito grande. E aí a gente entra num ponto. Como é que a gente incorpora uma coisa na nossa sociedade que tem, que vai reverberar novamente em todos os setores da sociedade, em concursos, na faculdade, no acesso da população a esses direitos, e não se dá o trabalho de estudar. Exatamente. Ou de garantir acesso à sociedade para fomentar o debate para aquilo. Eles implantam de cima para baixo. Algo que favorece o interesse individual. Mais uma vez, o individualismo imperando, né? É delicado. Bem delicado. Eu tenho para mim, professor, que hoje, nós estudantes de direitos, advogados, operadores de direito no geral, nós temos um mínimo conhecimento da Constituição, de direitos e garantias fundamentais, legislados, jurisprudência, decisões e tudo mais. Então, nós somos um instrumento de informação na sociedade. De mudança. De mudança. A gente vê, hipoteticamente, casos pessoais, aconteceu... Isso aqui que vocês estão fazendo é uma janela para o mundo. Vai estar lá na rede social, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram. Que é uma forma de politizar, informar e também de fomentar o debate. Porque só há debate real quando você possibilita o contraditório. Para pessoas que veem, o professor falou isso, eu não concordo. Você de fato, só constrói quando há opiniões controversas. Agora, quando há uma imposição de cima para baixo, como a Natasha colocou,
sem que haja um debate, sem que haja fomento a acesso à população a isso, o cenário vai se perpetuar nesse sentido. Uma população que não tem um mínimo conhecimento da área jurídica, dos seus direitos, ela aceita qualquer coisa. Que a gente vê muito nos interiores, nas cidades que menos tem pessoas. O legislador, o prefeito, o vereador, eles têm poder. Eles determinam o poder lá dentro daquelas situações e que as pessoas simplesmente aceitam e acham que é normal. Não tem Sai daquele contexto, ela vai para uma cidade grande, ela pensa que tudo ali não é normal para ela. Os debates dos interesses dos poderosos da elite são debatidos em cafés, em almoços, em jantares, em chás. E a sociedade não tem acesso àquilo. Ela não tem acesso a esse círculo hermético que fizeram e a gente fica de fora. Professor, essa importação de maneira crítica pelo STF chega a ser um ativismo judicial? Sim. O ativismo em si, mutação constitucional, não é algo que a gente deve rotular como algo ruim. Eu disse para vocês, o direito surge dos fatos, os fatos seguem, o direito está sempre perseguindo e nunca alcançando, é normal. Só que com a IA, com a tecnologia, esses fatos estão surgindo muito rápido. E qual é a maneira que eu tenho de acompanhar? É a mutação constitucional. É o ativismo, entre aspas. A gente sabe que é princípio básico do processual e até do poder judiciário que ele é inerte. Raramente ele vai agir ex officio. Ele está lá para ser provocado. Dormientibus non succuitur ius. O direito não socorre quem dorme. Você precisa acionar o judiciário. A ação é a ferramenta que vai movimentar as engrenagens do processo. Verdade. Mas há situações em que emergenciais, em que a atuação do judiciário é diligente em proteger quando há um silêncio ou quando há um congresso que pensa de forma retrógrada, para proteger o interesse nacional. E a gente vislumbrou algumas situações em que foi positivo, recentemente, sobretudo nos ataques das Big Techs. Sim. Naquele embate do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Bom, essa referência às Big Techs com o Xandão, a gente vê que na União Europeia eles já estavam criando uma legislação. Prenderam o dono do Telegram, foi preso. Teve, quer dizer, no mundo inteiro está adotando uma rede protetiva e que no nosso debate o mundo inteiro, a gente virou vanguarda, o mundo inteiro copiando a gente, admirando, aplaudindo o Brasil. Inclusive a União Europeia aplaudiu a atitude do Xandão. Um movimento interno brasileiro contrário. Uma elite enraizada, pregoando mentira, pregoando... Por exemplo, hoje se discute o Drex, né? Para o Brasil ter direito a uma moeda virtual nacional. A princípio seria nossa. Sim. Seria nossa. Se você pega... O Pix foi criado por um nordestino, por um técnico concursado, alguém com concurso público. O pessoal diz, não, tem que acabar com o concurso público. Como se o concursado público ele tem o fato de ter estabilidade, inamovibilidade, ele tem alguma proteção em relação a poder investigar os poderosos. Sim. É a ferramenta pouca que o povo ainda tem. E eu vou acabar com isso? Eles vendem a mentira de que o Drex vai ser ruim, vendem a mentira de que o funcionalismo público eu tenho que combater porque isso aí é vagabundagem, é algo ruim, é algo negativo, é algo... Percebem? Sem dar acesso ao povo os elementos do debate, o contraditório, o outro lado. Sim, é algo que está sendo prejudicial. Por quê? O que há prejudicial, de fato, e penso eu, é a cúpula dos poderes, com salários exorbitantes. Sim. De fato, o funcionalismo público brasileiro ele é minúsculo em relação a outros países. Quase um terço do americano, muito menor do que o da Europa, não lembro o percentual. E um fato de que, como os nossos servidores eles são efetivos no cargo, eles não podem ser retirados, isso dá uma segurança para eles atuarem em prol do povo. Imagine quem seria um fiscal do IBAMA que iria fiscalizar e multar um presidente do país. Se ele não tivesse estabilidade, se não tivesse proteções. Não ia. Quem seria o delegado que iria investigar um escândalo de corrupção de um governador? Não iria. Se não tivesse, não vai. Percebem? Então, assim, a gente tem que ter um contexto de proteção. Eu tenho que diminuir a proteção, as imunidades dos parlamentares, porque hoje virou, perdão do termo, escudo para bandido. E tenho que aumentar essa proteção, ou manter a proteção do funcionário público, que é a ponta da lança. Que é quem protege os interesses da sociedade. E quem protege até o sistema democrático em si. Porque à medida que assume um presidente que tem ideias autoritárias, como o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o Trump, ele é à torto e à direito, ele demite funcionários públicos, tira juízes, isso é absurdo.
quando a gente traz isso para nossa realidade, a gente coloca a democracia em risco. Isso. A gente vê, Natasha, um movimento lá nos Estados Unidos sobre a questão do Trump mesmo, que ele quer, de fato, realmente ser autoritário. A gente viu recentemente uma mulher do FedEx, se não estou enganado, ela divulgou um balanço lá que foi algo menor do que o governo dele esperava. Só por conta dessa situação, ele quis demitir ela. Ele Quis tirar ela, quer ter o controle total. Então, esse autoritarismo, se o povo que seja contrário à oposição, no caso do governo do Trump, se não tiver realmente de fato ali próximo, de olho, e realmente fazendo movimentos, a gente vai entrar num movimento realmente autoritário da maior potência do mundo hoje. Olha o perigo que isso é pro mundo. Já é um movimento autoritário dele, porque como eles não tiveram nenhuma experiência, como nós da América Latina... O Trump saiu de todos os tribunais e cortes e tratados de direitos humanos. E aí ele vai invadir os países, começou ataques à Venezuela, à Bolívia e tal, e o próximo da vez somos nós. Alegando o quê? Não, porque tem tráfico. Porque viola direitos humanos. Não estavam sendo investigados, a Amazônia estavam sendo investigados. Percebe? Então assim, quer dizer, eu não comungo dos maiores tratados e pactos de direitos humanos, que era o filtro para dizer se está havendo violação ou não, e eu unilateralmente digo que está havendo violação como pretexto para invadir, para ter acesso. Hoje, se juntar Brasil e China, nós temos as maiores reservas do mundo de terras raras. E isso é ouro hoje. E é o maior interesse americano é terras raras. Materiais que vai poder ajudar a construir equipamentos eletrônicos, tecnologia nuclear e por aí vai. Foi divulgado, inclusive, no Twitter, no X, dos poderes americanos, fotos da área de Goiás, onde tem essas situações de terras raras. Olha o perigo disso, entendeu? Começa de terras raras, vai na Amazônia, a gente já tem toda essa questão de que eles querem setores dominar. Estratégicos não devem ser privatizados, eu repito. Você deve privatizar o que é inchado, que não dá lucro, de fato, mas setores estratégicos não. Você tem a privatização mais criminosa que eu penso dos últimos tempos foi a da Eletrobras. Porque com ela a gente privatizou as águas do país. A água vai ser um recurso mais valioso do que petróleo em curto prazo. Em curto e médio prazo. Então assim, e na cláusula da venda, prevê lá quem é o proprietário, João Paulo Lema. Na cláusula da venda, prevê que se o Brasil quiser recomprar, tem que pagar 3 vezes o valor. Quem privatizou? O governo Bolsonaro. E aí o pior, o João Paulo Lema aplicou um golpe, o maior escândalo de fraude das americanas, que foi em torno de 41 bi, e ele hoje conseguiu quebrar a Burger King dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente vendeu uma ilusão, vende-se um culto ao bilionário, um culto, eu quero ser rico como ele. Ele é inteligente, ele é capaz... É um bom gestor. Vende a ideia, por exemplo, que o Elon Musk é um cientista. O Elon Musk é um empresário. Lucro. Ele compra a empresa com os cientistas que criaram e ele passa a vender e diz, fui eu sou um gênio. Eu criei aquilo. Não criou nada. Ele explora aquilo. Então assim, você vendeu essa imagem de que o bilionário brasileiro é um gênio e o João Paulo Lema quebrou Americanas, 41 bi, quebrou a Burger King dos Estados Unidos, a maior franquia de alimentos depois do McDonald's lá, de alimentos fast food. Cadê a competência? E nada acontece. Não só nada acontece, como não estarrece a mídia para dizer, esse cara não é competente. Qual é a competência dele? Ele é só um cara que tem muito dinheiro, muito recurso. O individualismo dele reverbera muito mais. Mas cadê preparo, competência, capacidade de gestão? Não tem. É ridículo. Venderam uma imagem falsa. Um Pablo Marçal da vida divulgando que faz isso, que faz aquilo. E depois as cartas vão caindo. E um castelo de cartas. O palanque, o Pablo Marçal no caso, para se lançar na política. Se projecionar. Imagina se entra de fato na política, nos altos poderes. Terrível. A gente viu justamente a questão da polarização. Vai criando força de um lado, para hipoteticamente, futuramente, o pensamento virar hoje o que a gente está acontecendo nos Estados Unidos. Ou pior. Sendo que nós somos detentores de muitas áreas interessantes para o mundo, que é água e a questão da floresta. Terras raras também. Professor, no caso, as empresas estatais, elas não necessariamente precisam dar lucro, né? Não. A gente tem uma ilusão, olha, a estatal que explora a atividade econômica, ela precisa dar lucro. Porque ela se mantém daquilo. Não é os cofres públicos, não é o erário que paga. Sim. O custeio dela, você pega Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, precisa dar lucro. É estatal que explora a atividade econômica. Agora tem estatal que o aspecto é social.
Correios não é feito para dar lucro. Agora, é horrível que o setor dos Correios, que era superavitário, que dava lucro, tenha sido privatizado. E aí você deixa os Correios com uma bomba, que é atender o anseio social sem ter uma fonte que permita ele ter superávit. Você percebe que essa informação dos Correios, eles sempre falam de lucro, 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 e nunca há utilidade para a população? Exatamente. Agora imagine um cenário. Privatizou aquilo ali, você não vai ver nunca o atendimento a comunidades periféricas, a regiões de difícil acesso. E eu não vou longe não, não falar Amazônia não, sul do Piauí. Você vai ver gente que não vai ser atendida pelos Correios não. Por que o FedEx americano, privado, quando vai enviar a correspondência pelo Brasil, ele usa os Correios brasileiros? Porque é mais barato. Porque tem capilaridade, porque chega. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí entra num ponto. Como é que você privatiza um setor, que no caso uma empresa, que tem capilaridade em todos os cantos do Brasil, que é extremamente estratégico, do ponto de vista político, principalmente... Mais uma vez eu vou dizer pra vocês, eles vendem a imagem do desastre, porque não dá lucro, desastre econômico, para depois privatizar. Quem foi responsável pela extinção do DPVAT? A extrema-direita. O DPVAT custeava o quê? O SUS. Ah, mas o SUS está dando muito prejuízo agora. Porque está atendendo muito a sociedade. Vamos cortar, vamos acabar com o SUS, porque tiramos uma fonte pagadora do SUS, que era o DPVAT. Até um ponto também que a gente tem, a Petrobras é uma das maiores riquezas do Brasil hoje em dia. E hoje se descobre, privatizamos bacias do pré-sal por 8 milhões. Que foram vendidas por 8 milhões. Hoje vale 60 bi. Bilhões? Bilhões. Quer dizer... É delicado. Os interesses de alguém estão sendo atendidos e não são os do povo. Do povo não. Da minoria. É aquela máxima. Quem detém poder e projeta isso com seus candidatos, normalmente vai ter seus anseios atendidos. E no caso, como a população não tem capital, e quando eu digo capital financeiro mesmo, de elencar seus políticos lá, a gente não tem representatividade. Exato. E pior, é aquela ideia que a gente já colocou. Poder não se dá. Liberdade não se dá, direitos não se concede. Você toma, você conquista. Então não tem como fugir desse diapasão aí. Os interesses estão contrapostos. Eu acho difícil uma coalizão de interesse quando há uma violência operacionalizada pelas elites brasileiras de usurpar tudo para si. E você deixa o povo sem chão. O cenário hoje que eu vejo é esse. Hoje como é que nós entendemos de algo benéfico para o Brasil essas importações de precedentes estrangeiros? Como é que a gente poderia atingir um nível assim satisfatório no anseio social completo? Teria que fomentar o debate crítico. Seria inevitável. Você tem entendimentos jurisprudenciais, tem julgados, tem legislação estrangeira que seriam salutares de serem adaptados à realidade brasileira, mas não há nem adaptação e nem há abertura para o debate social. Eu penso que seria isso. Até porque muitas vezes a população não sabe nem que esse debate existe, que ele é relevante. Por exemplo, eu duvido muito que se eu sair daqui agora e chegar, por exemplo, no centro e perguntar para alguém a opinião dele sobre o fato, ele vai saber sequer o que são essas palavras. Por quê? Porque a gente não tem noção, muitas vezes, do que está sendo usado. Porque é sempre de cima para baixo. Em parte um letramento do povo e em parte uma descer do pedestal do juridiquês e garantir o acesso do povo aos debates que são pontos nodais, pontos tocantes para a realidade dele do dia a dia. A gente vê muito essa questão de acesso à informação. É todo um ciclo, é todo um contexto que a gente precisa analisar e vivenciar. Essas informações hoje em dia a gente consegue atingir e ter mais ciência no âmbito acadêmico, no âmbito dos estudos, nas faculdades, nas escolas. Mas a gente vê aquela outra parte da população, que hipoteticamente são nossos pais, familiares, que estão ali sendo massacrados diariamente por trabalho. Trabalho. Eles não têm muito acesso à informação. Tem pais de família que não tem nem tempo, às vezes, para acessar a informação. Então, a gente se inserir nesse meio acadêmico é muito importante. A informação não é neutra. Existe liberdade de empresa, não liberdade de imprensa. O editor-chefe, o repórter vai fazer a pauta que o dono do jornal, da mídia, vai mandar. É inevitável. Então, se aquele
mais humilde da população em geral, que trabalha 24 horas, que ele chega no final do dia, vai jantar, liga uma TV, ele vai ter acesso minimamente àquela informação que já está filtrada, direcionada como viés de interesse X, Y, Z. E ele acredita que aquilo é verdade. Houve uma época, para minha geração, para gerações anteriores, que se você não lia a Veja, você estava desinformado do país. Você tinha que ler a Veja semanalmente. E ela pautava o que era discutido a nível nacional. Se você não tinha acesso à Veja, hoje morreu porque o virtual tomou de conta. Então eles perderam poder. A mídia televisiva perdeu poder, a mídia impressa perdeu poder, e esse poder está no ambiente virtual. E que está tudo fracionado, porque como é que eu vou... Eu não impeço o acesso do povo à informação correta. Ela está lá também. Só que eu te inviabilizo o acesso só pensamento crítico. Não, eu te soterro com um monte de informação falsa. Tem tanta informação que tu não vai ter tempo, como o Wagner colocou, de fazer a filtragem. Tu não vai ter tempo de selecionar ou de ler 2, 3, 4 opiniões para... Epa, peraí, deixa eu ponderar aqui. Não tem. E aí tu fica refém de influências. Ideologias. Que tu tem bons influências e tu tem influências ruins. Se você não faz a filtragem de quem você segue, de que conteúdo você consome, porque aquilo é um consumo, isso pode gerar... Foi citado agora há pouco pela Natasha a questão do ativismo jurídico, a atuação do Brasil frente à questão das Big Techs dos Estados Unidos aqui, atuação. Foi pontuado que nós fomos bem vistos fora por realmente ter, de fato, não ter aceitado aquela imposição. A gente ter realmente batido de frente com eles. A gente vê que o legislativo, em determinadas situações, ele está inerte. Ele está ali tranquilo, sem realmente pautar situações e coisas que são importantes para a população. É justamente a hora que quem está mais superior, no caso dessa situação, foi o STF, veio... Eles venderam pra gente a ideia de que há um movimento ideologizado de esquerda, quando há um movimento ideologizado de direita enraizado lá dentro. Então, assim, como ele comunga de posicionamento político com o Trump, ele nunca vai criticar. Como ele comunga de posicionamento político com donos com bilionários, donos de Big Tech A, B ou C, ele não vai criticar. Você vê que ele fica em silêncio, no mínimo. Falam até muito sobre os Estados Unidos ou Trump lá deveriam intervir no Brasil. Quer dizer, onde é que está a nossa soberania? Onde é que está o nosso direito resguardado? Mais uma vez de volta para o viralatismo do brasileiro. Nelson Rodrigues tinha razão. A gente tem um contexto em que, se a gente for pensar, quem são essas elites brasileiras aqui? É uma elite brasileira que... e não adianta a gente colocar a culpa no nosso modo de colonização e ser uma fake news da área de história. Mas essa elite brasileira é quem? Nós temos, da época das capitanias hereditárias, você tem parlamentares ainda hoje, que é bisneto, neto de donos de capitanias. Quer dizer, são pessoas que foram privilegiadas durante toda a história brasileira, 500 anos para cá. Continuam sendo privilegiados, continuam se mantendo. E que não querem, não têm interesse. O Brasil, para ele, é um pouso para ele sugar riqueza, e ele se enxerga como um cidadão do mundo. No máximo, ele quer ser um norte-americano. Norte-americano do Sul. Uma invasão aqui seria algo visto como positivo. Uma intervenção americana seria vista como positivo. A gente tem se falado... Para o benefício deles. A gente viu falar muito essa questão de soberania realmente recentemente, né? A gente tem que realmente, de fato, se posicionar como nós somos um país soberano. Garantir para o povo a explicação decodificada aí, letrar o povo no que é soberania. Todo Estado ele tem soberania, povo, território e nação, né? E a gente volta sobre a questão da informação. Acesso à informação, acesso à educação, que realmente ela é necessária. E soberania seria o quê? Esse poder político na ambiência que permite que na esfera interna eu detenho o justiceiro, eu dito as regras aqui dentro. E aí o que estava sendo discutido era o Trump querendo aplicar uma lei americana aqui para punir ministros brasileiros, quer dizer... E a legislação nacional, como é que fica? E a soberania nacional? Quer dizer, ficou uma coisa muito... Ele impunha coisas, se você não fizer, eu vou te punir. Ele ataca pontos muito importantes, né? O PIX, ele ataca também as nossas estruturas, como o STF. E aí ele vai minando, principalmente de quem não tem pensamento crítico, forma uma opinião de que o externo está fora, a gente volta pro viralatismo. Hoje o que ele está fazendo é uma salvação para nós. O que é inexistente. É inadmissível que outro Estado... Estado nenhum vai fazer algo senão em benefício do interesse próprio. É isso. Essa é a moeda de troca do capitalismo. Ele vai procurar o interesse pessoal dele.
É o que vai satisfazer. E o pior do Trump é pessoal mesmo. Porque todo escândalo que ele levantou, tributei o Brasil e tal. E aí, de repente, tem um agente lá comprando e vendendo dólares ou comprando e vendendo reais. E, de repente, a pessoa lucra não sei quantos bilhões. E aí ele volta atrás. Ele fez um movimento, ele retrocedeu e alguém lucrou. O patrimônio dele próprio triplicou enquanto ele está na gestão. Ele não está preocupado nem com o interesse do cidadão americano, não. É dele, é pessoal, individualismo. Essa é a moeda de troca, isso que está sendo vendido. Estou preocupado comigo, o resto. A gente vê até no período passado, quando você foi nosso professor do segundo período, falava sobre muito cortina de fumaça. Tudo que está acontecendo é um ponto aqui que traz relevância, outro ponto, mas tudo é uma cortina de fumaça para algo maior. Que a gente às vezes não está nem vislumbrando o que está acontecendo. A gente nem imagina o que vem, hipoteticamente, posteriormente, se conseguir realmente, de fato, todos esses pontos que eles estão atacando. O jogo que está sendo jogado, nós nem estamos vislumbrando. A gente está vendo o que está sendo mascarado ali no primeiro plano, né? Exatamente. Professor, e agora, para a gente já ir para os finalmente, qual seria um processo adequado para a gente fazer a interlocução dessas teorias e estrangeiras e sempre pontuando, principalmente trazer teorias que sejam similares com a nossa Constituição e com a nossa mais palatáveis, história. mais adequadas à realidade brasileira. Eu penso que, primeiro, politizar a sociedade. Segundo, educar. Mas é uma solução de longo prazo, a gente tem que pensar no longo prazo. Se o longo prazo não se fizer, não vai fazer nunca. Se eu ficar só pensando em soluções imediatistas, garantir o acesso da sociedade à informação, fazer filtragem de informações, garantir que haja um contraditório e não uma poluição, porque o que há nas redes sociais é ruído. Eu não te impeço o acesso mais à informação factual. Eu só terro ela de um monte de informações que você não vai ter tempo de fazer esse garimpo, filtrar, procurar uma agulha no palheiro. Não dá. Então, assim, garantir um contraditório aí. Sempre que for fomentado um debate, uma luta diária, é a luta pelo direito. Sempre que for fomentado um debate que seja retrógrado, que contrário ao interesse da população, garantir imediatamente o acesso à informação salutar, o contraditório, para que ele possa pesar. Peraí, deixa eu ver se essa realmente não é lavagem cerebral, é garantir que ele possa pesar pelo menos duas opções. Qual é um dos principais princípios do direito ao contraditório? Quando eu sei de uma história de um amigo meu, o mínimo que eu devo fazer é usar o contraditório na vida real. Eu ouvi o outro lado, eu vou ouvi-lo. A Natasha falou do Wagner, peraí, eu vou ouvir o Wagner. É o mínimo. O que o direito pesa é que, se alguém é acusado, ele vai ter que ter o direito de se defender. O ideal seria uma pluralidade de visões, ok? Mas o mínimo é ouvir o outro lado. O que a gente tem que fomentar, e para possibilitar essa adaptação de teorias estrangeiras de forma mais adequada à realidade brasileira, é garantir educação, acesso à informação e, no mínimo, esse contraditório quando vierem informações retrógradas ou contrárias ao interesse do povo. Certo, muito obrigada, professor, por essa conversa. Eu creio que foi extremamente rica, a gente passou de 1 hora. Então, queríamos agradecer à JUSP e também ao Centro Acadêmico Amélia Bevilacqua por essa oportunidade de estar aqui fazendo um podcast sobre um assunto tão pertinente para a sociedade e disseminando informação de qualidade. Pessoal, hoje nós tivemos aqui um debate excelente, muito importante, direcionado pela nossa querida Natasha e nosso professor Francisco. Então, só tenho a agradecer a disponibilidade de ambos e realmente a gente conseguiu trazer um debate bem rico, bem atual, que é de interesse mútuo de todos. Então, só tenho a agradecer por todos. Muito obrigado, gente.